porque eu só vou pedir para vocês o seguinte. Preste muita atenção nesse texto. Então, para tudo que você está fazendo. Para tudo. E preste atenção nesse texto. É fundamental. Um dos elementos básicos da educação é o aprendizado de comportamentos verbais que nos identifiquem com os grupos sociais cuja aprovação necessitamos. É todo um processo complexo e trabalhoso de mimetização de sentimentos, hábitos, cacoetes, preconceitos e manias que nos libertam do angustiante isolamento corporal a que nos condenou a natureza das coisas e nos dão a impressão de que somos alguém, pelo menos aos olhos dos outros, dos quais assim obtemos uma reconfortante confirmação da nossa existência e até, nos casos mais felizes, da nossa importância. Completado esse treinamento, alguns indivíduos passam à etapa seguinte, que é a aquisição da alta cultura. Aí já não se trata mais de obter a aprovação dos nossos contemporâneos, mas de dialogar com os grandes homens de outros tempos e lugares, que não nos julgam pela nossa subserviência a um meio social determinado, e sim pela nossa fidelidade a valores e critérios que não são de nenhuma época, constituindo antes a condição da possibilidade de um salto entre as épocas. Esse aprendizado vai fatalmente na direção oposta à do anterior. Quando você não busca a aprovação de qualquer meio social presente, mas de Aristóteles, de Dante, de Santo Tomás, de Shakespeare e de Leibniz, você sabe que dela não resultará provavelmente nenhum benefício exterior, mas apenas a aquisição daquela consistência íntima, daquela sinceridade profunda, que lhe permitirá ser de fato alguém, não aos olhos dos outros, mas da comunidade supratemporal do conhecimento. Ainda que é o preço de tornar-se relativamente incompreensível aos contemporâneos. A partir desse momento, você está habilitado a dizer como Dom Quixote, "Eu sei quem sou", e a opinião dos circunstantes não pode afetar em nada aquilo que você aprendeu mediante vivência espiritual direta, solitária, sem mais testemunha ou interlocutor, além da comunidade dos sábios mortos. Quando Santo Tomás de Aquino recomendava, tem sempre diante de ti o olhar dos mestres, ele sabia o quanto a integração da alma no diálogo supratemporal pode custar em solidão de espírito. Mas também sabia que essa solidão é o único terreno onde germina o desejo de conhecer a Deus. A não ser, é claro, que o próprio Deus decida falar com você por outros meios. A sanidade de qualquer grupamento humano, um país, por exemplo, depende de que nele exista um número suficiente de pessoas dedicadas a este segundo aprendizado. É só por meio delas que a conversação contemporânea adquire um lugar e um sentido no quadro do universalmente humano, em vez de esfarelar-se numa infinidade de picuinhas que só parecem importantes na razão inversa da escala de tempo histórico em que são medidas. Como a alta cultura desapareceu no Brasil, o uso da linguagem nos debates públicos limita-se hoje aos fins do primeiro aprendizado. As pessoas não falam ou escrevem para exprimir em palavras alguma experiência interior autêntica, mas para sentir que acertaram no tom e no estilo da plateia, cuja aprovação anseio para reforçar sua vacilante identidade pessoal com a chancela de um grupo de referência. Daí, a necessidade constante, obsessiva, de ostentar bons sentimentos, entendidos como tais,
os sentimentos aprovados pelo grupo, em que podem, de certo, parecer desprezíveis ou abomináveis a outros grupos. Com o grupo dominante na mídia e nas universidades, hoje em dia, é esquerdista e politicamente correto, o chamado debate nacional é apenas um torneio para decidir quem personifica melhor o amor sem fim às minorias, oficialmente aprovados como tais, e o total desprezo pelas demais minorias. Por exemplo, os evangélicos ou os católicos tradicionalistas. Os judeus são caso espinhosamente ambíguo, obrigando as inteligências iluminadas aos contorcionismos verbais mais engenhosos para conciliar o respeito sacrossanto aos judeus mortos com o ódio visceral aos judeus vivos. Quando num desvareio de independência pessoal, o sujeito se horroriza ante algum excesso do politicamente correto e escreve 2 ou 3 palavras para criticá-lo, toma as mais extremas precauções para mostrar que só o faz no puro interesse dos próprios grupos visados, reintegrando, portanto, dialeticamente o momento de infidelidade aparente no fundo imutável da fidelidade essencial. Essas demonstrações de divergência, as mais extremas que o padrão nacional comporta hoje em dia, chegam até a ser aplaudidas como provas de originalidade, excelência intelectual e coragem quase suicida. O indivíduo capaz desses controladíssimos rompantes torna-se, no padrão geral vigente, a personificação mais próxima do que seria, em condições normais, o representante da alta cultura. É isso o que, no Brasil de hoje, se chama de formador de opinião. Um adolescente em busca de integração social, esforçando-se para imitar a linguagem e os modos de um grupo de referência, no máximo, fingindo às vezes um pouco de discordância para poder ser aprovado, não como um membro qualquer entre os outros, mas como um intelectual, talvez até como um pensador. Olavo de Carvalho. O professor escreveu esse texto em 2009, mostrando a decadência da formação intelectual brasileira. E lendo isso, e vendo o que se debate na CNN, o que se debate na Jovem Pan, o que se debate na Rádio Gaúcha, o que se debate na Globo, você lembra ali o que ele fala das infinitudes, das infinitas picuinhas, né? Você abre o jornal hoje, não sei o que lá, serve pro Bolsonaro poder não falar do Queiroz. Não sei o que lá é pro não falar do Flávio. Não sei o que lá é sobre o rapaz que trabalha com o presidente Bolsonaro e tinha uma página no Facebook. É óbvio que num país tão mesquinho quanto o nosso, como o nosso, ter uma página de Facebook é uma agressividade ao Estado Democrático de Direito e desestabiliza por completa harmonia entre os poderes. Quando, na verdade, o mais virtuoso seria coordenar um grupo armado como o MST. A coisa mais sacrossanta na democracia brasileira de hoje é você ter como meta de vida o cálculo de quantas propriedades privadas você invadiu na área rural e na área urbana. E se você tiver muito êxito, você será um grandiosíssimo líder onde até a candidatura à presidência você pode chegar, como é o caso do Boulos. Agora, se sem fazer tudo isso, invasão de propriedade privada, reunião de militância armada, você ousar ter uma página de Facebook, um canal no YouTube para falar de livros, então você precisa ser dizimado não apenas fora do governo, mas do governo também. É isso que está acontecendo hoje.
nós precisamos urgentemente reconhecer quem são os verdadeiros intelectuais no Brasil. O nome dos grandes intelectuais precisa ser repetido ad nauseam em todos os canais de YouTube, postagens de Twitter, postagens de Facebook. Então, nomes como Rodrigo Gurgel, que quando falecer, nós iremos chorar, nós ficaremos aos prantos, falando, eu gostaria de ter conhecido esse homem, que está vivo, não pode deixar de ser repetido. Alan, mas é literatura, não é política. Quem falar isso, pede para sumir da sua frente, porque essa pessoa não tem nada a acrescentar na tua vida. Nada. Quem não entender a grandiosidade de um mestre em literatura, está atrasando a tua vida. Não serve nem para limpar a tua bunda. É urgente que nós saibamos quem são os gigantes desse país. Para parar de ir atrás de adolescentes em busca de integração social, esforçando-se para imitar a linguagem e os modos de um grupo de referência. Urgente! Quando eu falo que o conservadorismo está sendo expurgado do governo, não é para pressionar o presidente Bolsonaro. Eu já falei e repito, no lugar dele eu não estaria fazendo outra coisa, senão ficar quieto como ele está fazendo. Porque quem está errando vai errar mais. Agora, a direita precisa entender que o sol está se pondo. O verão está acabando. E ir para o lugar certo. O que você faz quando o sol está se pondo? Você fica na praia deitado curtindo o sol? Não! O que acontece com um povo quando mora num lugar hostil e o inverno está chegando? Guarda gordura, guarda carne, guarda lenha e aguenta. Nós precisamos nos reunir em torno dos gigantes desse país. O professor Olavo de Carvalho é um deles. Rodrigo Gurgel é outro. É difícil citar mais do que dois. Tamanho buraco que nós estamos. Porque existem grandes homens no país, mas todos eles com uma especialidade. Desculpa, mas grandes homens não têm a sua grandiosidade marcada por algo específico. Grandes homens são marcados pela sua personalidade, pela profundidade daquilo que sai da boca deles. Não são grandes mestres do direito, grandes mestres da medicina, grandes mestres da política, que são chamados grandes homens. Grandes homens são aqueles que, como ele disse ali no texto, na solidão da alma, dialogam com a sua própria consciência sem plateia. Urge que a direita brasileira tenha liderança assim, na política, na cultura, na comunicação. E eles existem. Mas é necessário abandonarmos as crianças e começarmos a ouvir os adultos. Não é hora de ler thread no Twitter. Não é hora de ver qual é o meme que mais será compartilhado. Não é hora de ver qual é o canal que tem mais seguidores e likes. É hora de entendermos que não se luta contra narcotraficantes, criminosos, assassinos, com sorriso e coisinhas engraçadas. Não se convence
generais a honrarem a farda com likes. Não se convence médicos a terem coragem de falar da cloroquina com alcance. É com profundidade de alma. Hoje os nossos médicos estão covardes, os nossos juristas estão calados, os nossos professores estão amedrontados, os nossos militantes estão receosos. Os nossos apresentadores estão sendo demitidos. Os membros do governo que cumprem a agenda que elegeu o presidente estão sendo expurgados. O que vocês acham que está acontecendo? Eu repito, é extremamente necessário nós amadurecermos a direita. E não se amadurece sem literatura, sem livro. É ali que nós somos fortes. Foi ali que nós nascemos. Foi no diálogo com os grandes homens, vivos e mortos, que deixaram o testamento de suas palavras marcadas num texto. É ali que nós encontraremos a solução dos nossos problemas, é ali que nós encontraremos a força para entender os problemas e passar por esses problemas como mais um. E não pararmos, não retrocedermos. É isso. Isso aí. Fica até difícil da gente falar depois. Pois é, né? O Mabilo fica duro. Ele falta ficar doido. Palavras... Qual é o assunto agora? Palavras fortes. Fortes e que nos fazem refletir, né? Que nos fazem pensar aí. Não, sem dúvida.